Que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, inundando o seu coração. Inunde o seu coração. Bem, dando continuidade ao estudo sobre as armas de Deus, sobre as armas espirituais, nós já falamos sobre a fé, nós já falamos sobre a oração, e nesse vídeo, especificamente, nós vamos abordar sobre o poder da palavra de Deus. O primeiro tópico que eu peço para que você anote, se assim você desejar, é que a palavra de Deus é uma das armas de ataque, de defesa, mas também de ataque que o crente, que o cristão, ele possui. Em Efésios, capítulo 6, vamos pegar a partir do versículo 13. Paulo aqui, ele vai comparar, ele vai falar sobre a armadura espiritual dos cristãos. Ele vai falar assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, a armadura, comparando, porque nós estamos, na verdade, o crente, o cristão, que nós somos peregrinos dessa terra, mas nós estamos numa batalha. A vida do cristão é uma batalha diária contra as hostes celestiais da maldade. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso patrão, não é contra o nosso vizinho, mas não é contra aquela pessoa chata, mas a nossa luta é contra o reino espiritual das trevas. E Paulo vai dizer assim, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da tentação, no dia da angústia, no dia da má notícia. E havendo feito tudo, você havendo feito a sua parte, oração, por exemplo, jejuar, confessar a palavra, ficar firmes. Estais, pois, firmes, ou seja, não arrede o pé, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, ela age como um escudo de proteção, com o qual podereis apagar todos os dardos, aquelas setas, aquelas lanças inflamadas do maligno que o diabo lança contra a nossa vida todos os dias. Olha o versículo 17, que é o que eu quero chamar a atenção aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, assim, Paulo está fazendo uma comparação com uma armadura espiritual dos cristãos aqui em Efésios, mas a palavra de Deus, se a gente pegar aqui todos esses elementos que Paulo falou da armadura, por exemplo, tomai toda a armadura de Deus, ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre o escudo, ele vai falar sobre o capacete, tudo que envolve ali uma armadura, um guerreiro se preparando para uma batalha. São todos utensílios que protegem, de proteção. Mas a palavra de Deus é uma espada. A espada serve para você se defender, mas serve para você atacar também. Por isso, item 2, o tópico 2 do nosso estudo, do nosso roteiro aqui de hoje, o nosso corpo, assim como o nosso corpo ele necessita de alimento, alimento sólido. A nossa alma, o nosso espírito necessita da palavra de Deus. Nós necessitamos do café da manhã, do almoço. Muitas vezes, nós tomamos o café o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta. Tem aqueles que ainda acordam de madrugada e vão procurar alguma coisa para comer, porque o nosso corpo ele necessita do alimento diário. Todos os dias nós precisamos nos alimentar, é uma necessidade do corpo. Da mesma forma que o alimento é para o corpo uma necessidade, a palavra de Deus é uma necessidade para a nossa alma, para o nosso espírito. Quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, mais a nossa alma, o nosso espírito estará fortalecido. Quanto menos nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais o nosso corpo, a nossa alma estará enfraquecido. É por isso que a pessoa que por exemplo, ela fica muito tempo sem ler a palavra, a pessoa que não estuda a palavra, ela fica muito fraca espiritualmente e às vezes ela perde até o desejo de orar, ela acaba afetando outras áreas. Essa pessoa acaba perdendo o desejo de frequentar uma igreja, de buscar a Deus, porque o espírito, a alma dela, ela não tem alimentado o seu espírito, a sua alma.
A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que não só de pão viverá o homem, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que palavra gloriosa, olha que bênção. Não só de pão. O que Deus está querendo dizer? O que a palavra está querendo dizer com isso? O nosso corpo ele necessita de alimento, mas a nossa alma necessita da palavra de Deus, não só de pão. O ser humano ele não precisa apenas do alimento físico, do alimento sólido, ele necessita também da palavra de Deus. E Jesus, lá na sua tentação, Mateus capítulo 4, ele vai citar esse versículo, Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus vai citar esse versículo que eu disse aqui de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí vai falar que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegou a ele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida. O diabo sempre trabalhando com dúvida, sempre colocando a palavra de Deus em xeque, trazendo confusão. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem. Quer dizer, o pão, o alimento, ele é importante para o corpo, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus ela é um alimento para o nosso corpo, um alimento para a nossa alma. E já vimos lá em Efésios capítulo 6 que além de ser uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Jesus está usando ela como defesa e como ataque aqui. Terceiro tópico dessa aula, nós podemos confiar na palavra de Deus porque ela é inspirada pelo Senhor. O que significa dizer que a palavra de Deus ela é inspirada, né? As escrituras são inspiradas. Deus ele comunicou as suas verdades, ele inspirou, ele soprou, ele deu inspiração para que homens de Deus, cheios do seu Santo Espírito, escrevessem a respeito dele. Olha, muitas pessoas dizem assim: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na palavra de Deus, porque a Bíblia foi escrita por homens e o papel aceita tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu nunca vi pata de jumento escrever. É lógico, tudo que Deus vai fazer, ele necessita do homem. O mundo espiritual, não só Deus, o mundo espiritual, para ele se manifestar nesse nosso mundo físico, nosso mundo material, o mundo espiritual, não apenas Deus, mas também a força das trevas, necessita do material, necessita de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, para poder operar. E Deus ele vai usar sempre homens, Deus sempre vai contar com homens. A própria pregação do Evangelho é uma tarefa que foi dada por Deus aos homens. Olha só, confira comigo, em 2 Timóteo, a última missiva, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu para o jovem pastor, seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: Toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Eu também não posso falar assim, olha, tem aquelas pessoas que ficam só com o Antigo, tem aquelas pessoas que querem ficar apenas com o Novo. Toda a Escritura, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. O Antigo Testamento, as promessas, as profecias, elas apontam para Jesus Cristo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, quer dizer, Deus comunicou, soprou, essa palavra inspirada quer dizer comunicou, soprou, e proveitosa, ou seja, a palavra de Deus ela se aproveita, ela serve para ensinar, para repreender quando a pessoa está errada, para corrigir quando a pessoa está no caminho torto, para instruir, ensinar em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, é verdade sim, que a palavra de Deus ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus.
Da mesma forma que eu estou falando com você aqui, e eu posso estar, e desejo estar, e quero estar sempre inspirado por Deus para comunicar verdades espirituais para você, para que a sua vida seja abençoada. Deus, ele não vai descer do céu para falar com você. Ele vai usar pessoas para isso. Ele já fez isso quando Jesus esteve aqui, mas hoje ele vai usar pessoas para pregar o evangelho para você. E quarto tópico, quarto versículo que eu gostaria de abordar é Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Está aqui. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você estuda a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você está na igreja ouvindo a palavra, aquela palavra é viva. Ela fala com você, ela parece até uma espada cortando. Tem momentos que você sente até parece que sente até uma dor, né? Parece que Deus está falando claramente com você e está falando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz eficaz, ela produz resultado quando aplicada, quando recebida, quando bem observada. E mais penetrante, a palavra de Deus, ela penetra. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu nunca vim nessa igreja aqui, ou nunca ouvi essa pessoa aí que está falando comigo agora, mas parece que ela está revelando toda a minha vida, parece que ela sabe toda a minha vida. Quem contou a minha vida para ele? Quem contou a minha vida para ela? Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é mais penetrante do que espada, nós já vimos lá em Efésios, ela é uma espada, alguma de 2 gumes, ela corta dos 2 lados e penetra, a palavra de Deus ela entra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta, ela serve, ela consegue discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a palavra ela penetra o coração da pessoa e ela traz à tona aquilo que está dentro dela, está escondido dentro dela. É por isso que quando você estuda a palavra, é por isso que quando você ouve uma pregação ou um estudo como esse, parece que Deus está trazendo à tona aquilo que está escondido no seu coração, aquilo que talvez você nunca tenha contado para ninguém, nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para os seus filhos, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Parece que Deus está revelando, porque a palavra de Deus ela é penetrante e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então, nós vimos aqui que a palavra de Deus é uma arma que serve tanto para defesa quanto também para o ataque. Você pode afugentar o inimigo você pode usar a palavra de Deus para se defender dele, mas também para atacar. A palavra de Deus ela é confiável, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, foi escrita por homens, inspirados por Deus. E a palavra de Deus, assim como o nosso corpo necessita do alimento, o nosso espírito, a nossa alma anela por Deus, é desejoso por Deus e necessita da palavra, do estudo, da meditação. Lá em Josué capítulo 1, Deus diz, medita nesta palavra de dia e de noite. Meditar não é apenas ler, é ler, pesquisar, ficar pensando, meditando, ruminando aquilo que você leu. E Deus ele te dará graça e abençoará a sua vida. E sempre que você colocar em prática a palavra de Deus, você será abençoado. Declare sempre a palavra de Deus. Não é a mesma coisa que confissão positiva, né? Nós já vimos isso. Declare a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.